quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a encontrar comigo o Evangelho de João, capítulo 10. É fácil, meus irmãos, muitas vezes nós declararmos que Deus, Ele é o nosso Criador. É fácil, muitas vezes, nós declararmos que Deus, Ele é o nosso Salvador. Aliás, é possível que alguém faça essa declaração dizendo que Deus é o Criador, que Deus é o Salvador, de uma maneira mecânica apenas. Mas nós não podemos entender que Deus esteve presente conosco apenas e tão somente na nossa criação. E não podemos pensar que Deus, Ele é um Deus, somente um Deus que nos salva. Inclusive, alguns pensam que salvação se dá apenas no término da vida. Salvação o Senhor quer proporcionar a nós hoje. E se nós pensarmos num Deus, apenas um Deus que nos criou, e um Deus que quer nos salvar, apenas e tão somente isso, nós pensaremos que no intervalo desde a nossa criação até que somos salvos, e após isso nós não temos a presença do Senhor. Então enfrentaríamos crises, enfrentaríamos lutas sozinhos, mas não é o caso. Deus que vos prego nessa noite, que vos falo nessa noite, Ele é Pai. E como Pai, Ele está presente conosco, diz a palavra, todos os dias da nossa vida. E eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso de número 25. A nossa vida, ela muda quando nós entendemos que mais do que um Deus criador, mais do que um Deus salvador, o nosso Deus, Ele quer se tornar o nosso Pai. Vamos lá, João 10, a partir do verso 25 até o verso 30. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Eu quero meditar com você nessa noite sobre o Pai e Deus como sendo esse Pai. Esse texto que nós lemos fala um pouco sobre isso. Um pai, ele conhece o seu filho, e eu tenho um Deus que me conhece, sabe o meu nome, sabe onde moro, sabe os meus anseios, os meus desejos, mas não somente os meus. Mesmo eu sendo único, mesmo você sendo único ou única, não há outro igual a ti, somos seres únicos, o Senhor me conhece, o Senhor nos conhece. E isso, ele se torna algo maravilhoso quando nós pensamos sobre isso, como o Salmo 139, que fala: aonde eu me ausentarei da sua presença? Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se tomo as asas da alvorada, ainda assim o Senhor há de me encontrar. Nós temos um Deus que nos conhece. E eu gostaria que você me ajudasse
a pregar e falasse assim para o teu irmão: Deus te conhece. A palavra do Senhor nos diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça, embora alguns tenham poucos, ainda assim o Senhor conhece, né? Se eu pegar esse fio, ele sabe que é o 3.597, e aí depois tem um outro ali no lado, tal. A palavra do Senhor diz que Deus nos conhece. Ele sabe quem nós somos. A palavra do Senhor nos diz que no jardim, quando Deus se reporta a Adão, ele diz: Adão, aonde você está? Não é que Deus não soubesse aonde Adão estava. A palavra do Senhor diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, um Deus que nos criou a imagem dele, conforme a semelhança dele, de repente olha para o homem cheio de pecado, olha para o homem caído, e ao olhar para Adão, não reconhece mais em Adão a semelhança dele. E o Senhor, olhando Adão, diz: aonde está o Adão que eu criei? Aonde está o homem que eu criei conforme a minha semelhança? Porque Deus conhece o ser humano. Deus me conhece e Deus te conhece. E eu quero meditar com você sobre isso. Deus sabe quem eu sou, porque Ele me criou a imagem e a sua semelhança. Mas a segunda realidade que quero meditar com você hoje é que, além de Ele me conhecer, a palavra me leva a entender que Deus sabe no que eu me tornei. Deus sabe no que Adão tornou-se. Deus sabe no que você se tornou. Desde que o Senhor nos criou, me criou, nós tomamos várias decisões, várias escolhas. O Salmo 139 também, no versículo do número 4, diz que a palavra ainda não me chegou na boca, mas o Senhor já a conhece, porque Deus me conhece. Diga: Deus me conhece. Quando nós entendemos essa verdade, nós falamos de coisa que às vezes nós nem entendemos. Deus me conhece e Deus sabe no que eu me tornei. Deus nos criou com um propósito. O que você se tornou foi decisões suas. São decisões nossas, mas Ele nos criou para o louvor e glória do nome dEle. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 10, 26, que não há nada que façamos em oculto que não seja revelado. Não há nada escondido aos olhos do Senhor, do Deus, o nosso Pai, que nos conhece. E esse Deus que é um Pai atento, Ele sabe no que eu me tornei, Ele sabe no que você se tornou. Você hoje, fazendo uma avaliação, está melhor do que você era antes da consciência de quem era Deus na sua vida? Gostaria de lançar essa pergunta, essa reflexão, e gostaria que você se perguntasse. Nem sempre nós tivemos a consciência de Deus em nossas vidas. E quando você teve a consciência do Senhor na sua vida, um Deus que te criou, hoje você pode dizer que você está melhor, igual, ou tem decaído daquilo para o qual o Senhor te criou. O fato é que do Senhor nós nada podemos esconder. Esse Deus que nos conhece, Ele sabe exatamente no que nos tornamos. E isso pode ser maravilhoso, ou é maravilhoso para nós, mas ao mesmo tempo pode se tornar algo desconfortável na vida de alguns outros. Muitas vezes colocamos máscaras. Existe uma máscara que a pessoa usa dentro de casa,
Existe uma máscara que pessoas usam no trabalho, máscaras que utilizam na escola, nos estudos. E nós tentamos burlar, tentamos iludir, tentamos enganar. Nós, talvez não você, talvez você não se inclua nisso, mas muitos tentam enganar e iludir a tantas pessoas. Mas o fato é que nós temos um Deus que nos conhece, amém? E um Deus que sabe exatamente no que nos tornamos. Eu quero ler com você e convido você a encontrar Efésios capítulo 2, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus sabe no que nos tornamos. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto fala que todos nós andávamos desviados, todos nós andávamos segundo os nossos desejos, segundo os nossos pensamentos, mas Deus, que é rico em misericórdia e graça, estendeu a nós salvação, porque Deus nos conhece e porque Deus sabe no que nos tornamos. No que é que você se tornou? Será que você hoje, em Cristo, está uma pessoa transformada? Porque viver a vida em Cristo é viver uma vida totalmente transformada. O Senhor não vem para melhorar a nossa vida. O Senhor vem para transformar a nossa vida. Amém? Amém. Eu já estou bem melhor. Não é essa a intenção. Não é esse o Evangelho. A palavra do Senhor, ela vem para nos mudar e não tão somente para nos melhorar, mas para nos transformar, segundo a imagem e semelhança do Senhor. Quando Deus olhou para a primeira criação, o primeiro homem, e não encontrou nele a semelhança, ou não encontrou nele a mesma essência que existia, a mesma santidade que ele tinha, a mesma pureza, mas que agora ele estava caído, ele estava no pecado, disse: aonde está Adão? Aonde está o Gilberto, que foi criado para glorificar ao Senhor? E aí eu gostaria que você colocasse o seu nome. Pense no Senhor nos chamando, me chamando e pelo nome. O evangelho que nós lemos, do Evangelho de João, capítulo 10, diz isso, que Ele nos conhece. Vamos lá, vamos reler.
João 10, a partir do verso 25, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. O Senhor te conhece. Se eu, homem falho, mortal, muitas vezes as pessoas já sabem o que estou pensando. Eu tenho algumas manias que eu não percebo, mas outras pessoas percebem. Outro dia uma irmã da igreja disse assim, quando o pastor já começa a fazer assim com os dedos, já sabe que o negócio não está... Eu disse, poxa vida, nem tinha percebido, então tem que esconder as mãos. Não dá para ficar mostrando, porque já sabe. Se eu, sendo falho, se você, sendo falho, já sabe fazer algumas leituras a meu respeito, a respeito da pessoa que está ao seu lado, pensa no Senhor, que nos criou, que nos formou. O Salmo 139 está aí para nos dizer isso. O Salmo 139 diz que nós fomos criados, gerados, formados, e Ele estava assistindo a tudo. Ele te conhece, sabe quem somos e sabe no que nos tornamos. Glória a Deus por isso. Versículo, eu queria que você anotasse, você que está anotando, Juízes capítulo 6, versículo 14. Apenas anote, você que está anotando, que eu não vou ler agora. E Joel capítulo 3 e o verso de número 10. Juízes 6, 14 e Joel 3, 10. Deus sabe o meu potencial. Deus sabe o seu potencial. Juízes capítulo 6, versículo 14. Nesse capítulo 6, Gideão era um homem que estava sofrendo junto com todo o Israel do Senhor, e estava sendo oprimido, e estava reclamando, dizendo, o que foi feito de um Deus que no passado fez maravilhas em nosso meio. E o Senhor apareceu a Gideão e disse, Gideão, vai nessa tua força. E Gideão diz, se o Senhor fosse conosco. E ele disse, o Senhor é contigo. Joel capítulo 3, versículo 10 diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Porque existe, ou Deus colocou nos seus filhos e filhas, um potencial que muitas vezes nós mesmos não conhecemos. Quais são as áreas que você tem pensado em desistir? Em quais áreas você tem esboçado ou já tem pensado eu vou desistir, vou jogar a toalha, eu vou me entregar, não consigo? Quais são as áreas? Deus conhece o seu potencial. Por isso, se você puder, diga assim, não desista, meu irmão. Não desista. Quantas pessoas pensam muitas vezes em desistir na hora da dificuldade, na hora da luta. Eu não entreguei minha vida totalmente ao Senhor porque eu não sei se eu dou conta. Deus conhece o seu potencial, Deus te conhece, sabe no que você se tornou e conhece o potencial que está em ti. E te trouxe aqui essa noite para ouvir esta palavra. Não desista. O Pai te conhece, o Pai nos conhece. E existe um potencial que Deus tem colocado em nós para nos fazer no Senhor mais do que vencedores, por meio daquele
que nos amou através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero reler o verso 28 a 30 de João 10. Versos 28 a 30. Diz assim a palavra: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Deus quer me usar, Deus quer te usar, Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos ajudar. Deus é conosco. Nós aprendemos na Bíblia vários nomes que são dados a Deus. Por exemplo, Jeová Jiré. É o mesmo Deus, mas é o Deus que provê. Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. E aí vão alguns nomes que são dados a Deus. Mas existe um que é curioso, que é El Eloé. El Eloé é um Deus que me conhece. É um Deus pessoal. Quem conhece a leitura, já fez a leitura da Bíblia, sabe que no Antigo Testamento muitas vezes é dito assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus pessoal, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus do Gilberto. Aí você coloca o seu nome, El Eloé, o Deus pessoal, o Deus que me conhece, o Deus que te conhece. E esse Deus que nos conhece, Ele nos diz, por exemplo, em Jeremias capítulo 33 e verso 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Salmo 50 também diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós servimos a um Deus, não um Deus distante, não apenas e tão somente um Deus criador e um Deus salvador, mas um Deus que nos conhece, sabe no que nos tornamos, tem colocado em nós potencial e deseja nos ajudar para que o nome dele seja sempre glorificado. Porque muito mais do que um Deus, como alguns podem pensar, um Deus distante, o Deus que nós servimos é o Abba Pai. E esse Abba, como diz a palavra, significa Paizinho, Pai querido, Abba Pai. E esse Abba Pai é um Deus pessoal que jamais nos abandona, que nunca tem nos deixado. E esse texto de João capítulo 10 nos fala sobre isso. O povo não cria, alguns que ali estavam não criam. No versículo 25 diz: já vos disse e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vocês não creram, porque não são minhas ovelhas, disse o Senhor, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E como Ele quer nos ajudar, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você considera-se ovelha do Senhor, você precisa ouvir o que esse Senhor, que é o nosso bom pastor, Jesus, o que Ele fala. Ouvimos o que Ele fala através da sua palavra. E na sua palavra nessa noite, nós estamos vendo que Deus, o Deus que nós servimos, não é um Deus impessoal, não é um Deus distante, mas é um Deus que me conhece, é um Deus que te conhece, sabe exatamente
no que nos tornamos, sabe das áreas de debilidade, áreas de dificuldade, sabe as vezes que nós pensamos em desistir, mas o Senhor colocou em nós um potencial que se chama o próprio Senhor, o próprio Deus conosco. E Deus conosco é Emanuel. Emanuel significa o Deus conosco. E esse Deus que está conosco, Eloé, Ele nos conhece. E esse Deus que nos conhece, desse nós não podemos nem devemos nos esconder, usar máscaras, porque Ele nos conhece, sabe das nossas dificuldades, ou como disse em Efésios, sabe que fomos muitas vezes guiados por nossos pensamentos, guiados pelos desejos desse mundo e pela nossa carne, mas Ele, sendo rico em graça e misericórdia, nos deu salvação. E diz a palavra: pela graça sois salvos, mediante a fé. Nessa noite talvez você veio aqui para servir a um Deus que apenas estava na sua mente como um Deus distante, como um Deus criador, como um Deus que salva. Mas nessa noite eu estou falando para você que esse Deus criador, Deus que salva, Ele é Pai. E como Pai, Ele conhece os seus filhos. Sabe quando me deito e quando me levanto? Como disse o salmista, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Esse Deus que ao procurar Adão encontra um ser caído, um ser imerso no pecado, disse: aonde está Adão? Nessa noite Ele está através de mim falando a você: aonde está? E aí eu gostaria que você colocasse o seu nome. Aonde você está? Porque Deus te criou para o louvor e a glória do nome dEle. E quais são as escolhas que você tem feito, no que você se tornou? Foi por isso que o Senhor falou a Adão: aonde estás? É como se Ele dissesse: eu não me conformo, eu criei um filho lindo, imagem e minha semelhança, alguém que era o reflexo da santidade, da pureza, e agora eu enxergo um homem caído, imerso no pecado. Deus sabe no que me tornei, Deus sabe no que você se tornou, porque Ele te conhece. Se Ele sabe o meu potencial, Ele sabe a minha limitação, sabe que sou limitado em tantas áreas. E a minha segurança, nossa segurança, é que nenhuma provação vem maior do que nós possamos suportá-la, diz na carta aos Coríntios. Existe um potencial em nós, e esse potencial foi que te trouxe aqui essa noite. E se você veio essa noite apenas com a consciência de um Deus criador, de um Deus salvador, eu quero dizer para você que nessa noite Ele deseja ser o seu Pai. E isso é muito forte. Alguns podem dizer: todos são filhos de Deus. E eu não encontro base na Bíblia para isso. Quantas vezes você já disse isso? Todos são filhos de Deus. Se você pegar na sua Bíblia o Evangelho de João, esse que nós estamos lendo, o primeiro capítulo, capítulo 1, você verá que nem todos são filhos. Porque a Bíblia diz, João 1, versículo 10, 11, vai falando
que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, não o aceitaram, mas a todos que o receberam, ele deu o poder de se tornar filhos de Deus. Então nessa noite, mais do que um Deus criador, mais do que um Deus salvador, eu estou falando para você de um Deus que quer se tornar o seu Pai, o Deus que te conhece, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Gilberto. Aí você põe o seu nome, o nome de você, o nome de cada um de vocês. Aonde você está? No que você se tornou? O Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, sim, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele deseja ser o seu Pai. Abba, Pai, Paizinho. E isso é algo que você pode escolher, se você o quer como Pai ou não. Como eu faço essa escolha, pastor? Como é uma escolha pessoal, você precisa dizer isso a Ele. Senhor, eu quero me entregar a Ti. Jesus, eu quero Te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Eterno Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Pai, o Deus que me conhece. E mesmo me conhecendo, sabendo no que me tornei, ainda assim encontra em mim algum potencial e diz: sou eu que te salvo. Será que você pode fazer essa oração nessa noite? Eu convido você a fechar os teus olhos e orar. Enquanto você fecha os teus olhos, eu quero encerrar essa minha reflexão lendo com você um tremendo texto de Deus, da palavra do Senhor, Isaías capítulo 43 e verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha, tu és meu, diz o Senhor. O Senhor que te criou, o Senhor que te formou, o Senhor que te remiu, Ele diz: não temas. Eu te chamei, e a palavra diz: chamei pelo nome. Ele conhece o meu nome, Ele me conhece, Ele é meu Pai, Ele te conhece.